Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para o início de uma nova leitura. O poder da autorresponsabilidade. Então, se você quer acompanhar isso conosco até o final, já aproveita e se inscreva, clique no sininho para receber cada novo vídeo que chegar por aqui. Paulo Vieira é o homem que impactou mais de 20 milhões de pessoas. A ferramenta comprovada que gera alta performance e resultados em pouco tempo é o poder da autorresponsabilidade. Então, vamos mergulhar nesta leitura. Apresentação para quem não conhece. Olá, sou Paulo Vieira e quero agradecer por você estar nessa leitura aqui comigo. O objetivo deste livro é passar um conceito primal sobre a excelência e a transformação humana. De fato, o princípio ativo de potencialização dos resultados, a chave, a ferramenta para iniciar um grande processo de transformação em tudo que precisa ser mudado em sua vida. Faça bom proveito e boa viagem. Paulo Vieira. É um livro cheio de exercícios. Introdução. Por que ler esse livro? Tem-se percebido que pessoas com um elevado nível de inteligência emocional, que ele chama, põe aqui como IE, possui- possuem uma extraordinária capacidade de realizar seus sonhos pessoais e profissionais de maneira equilibrada e consistente. Afinal, ser feliz é possuir as aptidões emocionais necessárias à arte de se conectar consigo e com os outros de forma harmoniosa, construindo redes de relacionamento e trabalho, confiança, realizações e talentos que, no conjunto, continuem, constituem a sabedoria humana. A inteligência emocional só será atingida quando o indivíduo for capaz de se responsabilizar pelo seu crescimento nas mais diversas áreas da vida, como também de contribuir para o crescimento das pessoas que o cercam. Esse é o maior objetivo deste livro, por meio de temas que combinam competências emocionais e autorresponsabilidade, descortinar as fragilidades e ineficiências do leitor e fazer com que ele assuma total responsabilidade pelos seus resultados, sejam eles quais forem. Em mais de 10.800 horas de sessões individuais de coaching integral sistêmico, pude comprovar essa receita infalível. O ato de se responsabilizar por tudo o que acontece em sua vida traz a certeza de realização e plenitude. E estou disposto a levar para a sua vida este método, essa consciência que aplico em minhas sessões individuais e em meus treinamentos de coaching. Este livro fará você ver a vida como um barco que precisa navegar para atingir seu destino. Para isso, alguém precisa comandá-lo nessa jornada. E esse alguém é você, apenas você. De certo que não estamos no controle dos mares, dos ventos, das correntezas ou das tempestades, mas estamos no comando do barco de nossa vida e podemos usar todas essas variáveis a nosso favor. Assim, cabe a cada um decidir em quais mares navegar, quais recursos utilizar e qual rota seguir. Cabe a cada um ajustar as velas e o leme na direção certa, buscar os mantimentos necessários, os mapas e as cartas náuticas que o guiarão de onde está até onde deseja chegar. O melhor de tudo isso é fazer a jornada tão prazerosa quanto a chegada. Se você é essa pessoa e esta é a sua busca, através, atreva-se e descubra um mundo de possibilidades e conquistas oferecidas pela autorresponsabilidade. Descubra e desperte todo o poder que existe dentro de você. Quais ganhos no campo da inteligência emocional você terá?
de encontro à supervalorização da inteligência racional, a ciência moderna, o dia a dia nas empresas e a prática de vida nos mostram que a inteligência emocional é mais importante do que a cognição, a intelectualidade e o conhecimento. Depois de levar milhares de alunos a aplicar a autorresponsabilidade, posso afirmar que os ganhos no campo da inteligência emocional são incontáveis. Capítulo 1. Como tudo começou? Eram 7 horas da manhã de setembro de 1997, quando o despertador tocou. Abri os olhos e encarei a dura realidade. Mais um dia estava começando. Mais um de muitos dias repletos de problemas, carentes de prazeres ou confortos. Era mais uma página da minha vida que estava sendo escrita naquela manhã. E diga-se de passagem, uma vida nada interessante. Naquela época, meus problemas pareciam não ter solução. Quanto mais eu olhava as circunstâncias em que vivia, menos esperança tinha. Estava endividado, em processo de divórcio, com um negócio próprio que ia de mal a pior, distante da família e dos amigos. A pressão arterial estava elevada e eu tinha problemas renais. Essa era a minha vida naquele momento. Indo de encontro à realidade que eu vivia, decidi levantar mais tarde da cama e fingir que tudo estava perfeito e sem nenhum problema. E assim fiz. Tomei meu café da manhã como se fosse um príncipe, cabeça altiva e sorriso no rosto. Vesti uma ótima roupa e fui ao shopping. Aquele dia parecia ser diferente. O céu estava mais azul e soprava uma brisa fresca e agradável. Apesar de todos os meus problemas, que eu decidira os negar naquele dia, estava tudo em perfeito equilíbrio. Entrei em uma livraria e comecei a folhear diversas obras, até que me deparei com um pequeno livro vermelho, escrito por um respeitado escritor da área de autoajuda, Roberto Chiniachiki. Nele, deparei-me com um texto que falava sobre um mito grego. Foi a partir daquele pequeno texto, num livro de autoajuda, que minha vida começou a mudar de forma extraordinária. Ali, a minha chave ligou, os faróis se acenderam e comecei a andar, porém, daquela vez, na direção certa. A seguir, reproduzo na íntegra o texto que li naquele dia e compartilho o início da minha nova vida, uma vida extraordinária. A história de Sísifo. Um dos personagens mais interessantes da mitologia grega é Sísifo, o rei de Corinto. Ele era tido como o mais esperto entre os homens. Apesar de toda a sua astúcia, ou talvez justamente por causa dela, sempre se via diante das situações mais complicadas. Cada esperteza criava novas dificuldades que, por sua vez, pediam novos estratagemas, uma sucessão de saídas provisórias. Certa vez, Sísifo descobriu por acaso que Zeus havia raptado Egina, filha de Aso, ou Azul, o deus dos rios. Como faltava água em suas terras, Sísifo teve a ideia de revelar a Ásopo o paradeiro de sua filha, desde que este lhe desse em troca uma nascente. O pai, desesperado, aceitou de bom grado a proposta, deu a Sísifo a nascente e soube então que sua filha fora raptada por Zeus. Sísifo teve água, mas arrumou outro problema. Zeus ficou furioso com a delação e mandou a morte buscá-lo. Confiando na própria astúcia, Sísifo recebeu a morte e começou a conversar. Elogiou sua beleza e pediu a ela para enfeitar-lhe o pescoço com um colar. O colar, na verdade, não passava de uma coleira com a qual Sísifo manteve a morte aprisionada
e conseguiu driblar seu destino. Durante um tempo não morreu mais ninguém. Sísifo, que soube enganar a morte, arrumou novas encrencas, desta vez com Plutão, o deus das almas e do inconsciente, e com Marte, o deus da guerra, que precisava dos préstimos da morte para consumar as batalhas. Tão logo teve conhecimento do acontecido, Plutão libertou a morte e ordenou que trouxesse Sísifo imediatamente para os infernos. Quando Sísifo se despediu de sua mulher, teve o cuidado de pedir em segredo que ela não enterrasse o corpo dele. Já nos infernos, Sísifo reclamou a Plutão da falta de respeito de sua esposa em não enterrar seu corpo. Então, suplicou por um dia de prazo para se vingar da mulher ingrata e cumprir os rituais fúnebres. Plutão concedeu-lhe o pedido. Sísifo, então, retomou seu corpo e fugiu com a esposa. Havia enganado a morte pela segunda vez. Viveu muitos anos escondido, até que, enfim, morreu. Quando Plutão o viu, reservou-lhe um castigo especial. Ele foi condenado a empurrar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Porém, antes de chegar ao topo, a pedra rolava a montanha abaixo, obrigando Sísifo a retomar a sua tarefa até o fim dos tempos. Com esse texto, eu me percebi. Comportamentos até então despercebidos revelaram-se. Vi que minha vida era um eterno recomeçar, que apesar de todo o meu esforço e dedicação, quando eu estava prestes a ter alguma conquista, algo acontecia e tudo ia por terra. Percebi que me preocupava mais com o esforço do que com a conquista. De forma sistemática, eu não terminava o que começava. Constatei que minhas atitudes e ações eram intempestivas e sem planejamento, e isso era o que me prejudicava. Entendi, sobretudo, que eu culpava os outros por todos os meus insucessos e desgostos. Ficou claro para mim que tudo aquilo que eu estava vivendo nos últimos 13 anos não eram fracassos, mas sim os resultados das minhas ações e atitudes. Cada resultado negativo era um alerta de Deus para que eu vivesse de forma diferente, pensasse diferente. Afinal de contas, compreendi com clareza que eu vivia sendo o meu maior sabotador. Por outro lado, fiquei angustiado por reconhecer que, após a adolescência, eu vinha me fazendo de vítima e tendo pena de mim mesmo. Eu literalmente me boicotava para chamar a atenção e me sentir amado. Por outro lado, fiquei muito fortalecido e esperançoso. Afinal, ficou claro também que eu era o capitão do meu destino, que eu havia conduzido a minha vida àquela situação e que, como condutor, eu poderia direcioná-la para qualquer outro lugar. Li o pequeno livro de autoajuda mais 4 vezes em 3 dias. Senti cada frase, chorei cada palavra. Um novo Paulo estava sendo gerado. Pela primeira vez, iniciei uma busca incansável por ajuda e para mudar o único que precisava ser mudado, eu. Contudo, como sempre digo, o melhor está por vir. Certo dia, eu viajava com 2 amigas quando batemos o carro e um poste caiu, dividindo o veículo ao meio, de modo que ficamos presos. O combustível estava vazando e os fios do poste faiscavam. Foi um momento de desespero. Parecia que a morte nos rondava. Nós pedíamos por ajuda às pessoas que passavam, mas elas tinham medo de se aproximar. Depois de muito esforço e sem nenhum auxílio, consegui sair por entre as ferragens, empurrar a porta e tirar a motorista,
e a outra passageira de dentro dos restos retorcidos do que antes era um carro. Os raios de sol bateram no meu rosto e só então eu me dei conta de que nós três estávamos ilesos. Quem saiu daquele carro em destroços não era o mesmo Paulo. Eu estava renascendo aos 29 anos para uma vida extraordinária. Por ter sobrevivido intacto àquele acidente e ainda ter resgatado as duas amigas, algo aconteceu dentro de mim, como uma voz insistente e maravilhosa que não cansava de dizer, né, que minha vida tinha solução. Depois de ter consciência de que eu era o meu sabotador, coisas foram acontecendo como que por magia. As pessoas que conheci, os livros que li, os filmes a que assisti e até mesmo esse acidente de carro me conduziram a um processo profundo de transformação. O passo seguinte foi entender o que são crenças e programações mentais. Diversos artigos e livros de neurociência me mostraram que a mente humana é programada e que existem métodos para reprogramá-la. Cito aqui a pesquisa da Unicamp, cito aqui a pesquisadora da Unicamp, Helenice Ferrari. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Em determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação podem ocorrer no cérebro. É através da plasticidade que novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável, uma vez que a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso cerebral, SNC, possa ser desenvolvida em outro local do cérebro, como resultado da aprendizagem e do treinamento. Assim, conhecer a história de Sísifo, sofrer aquele acidente de carro e descobrir mais sobre neurociência, isso tudo significou um renascimento para mim. Uma nova fase que começava depois de 13 anos de muitos problemas, humilhações e fracassos. Após um ano desse renascimento, me vi dono de um negócio próspero, casado e com um patrimônio crescente, viajando o mundo inteiro cumprindo minha missão de impactar vidas e desfrutando o sucesso pessoal e profissional. Eu venci. Aos 29 anos, iniciei a minha caminhada para a vitória. Caminhada essa que continuo e continuarei por toda a vida. Hoje, meu casamento é ainda melhor do que há 20 anos. Também me sinto mais saudável fisicamente. Já corri 4 meias maratonas. Tenho mais e melhores amigos e a minha empresa, onde eu também aplico e ensino a autorresponsabilidade aos meus parceiros e funcionários, já está presente em todo o Brasil e também em outros países da América do Sul e da América do Norte. Atualmente consigo impactar milhões de pessoas ao ano com o método CIS, Coaching Integral Sistêmico, curso criado por mim e que se tornou o maior treinamento de inteligência emocional das Américas. As turmas mensais chegam a mais de 3.500 pessoas. E o melhor de tudo, minha relação com Deus está mais próxima e mais forte. Hoje consigo chamá-lo de Pai, meu Pai. É esse o convite que lhe faço. Existe um caminho, uma tecnologia, uma metodologia para reprogramar suas crenças limitantes. Venha comigo nessa jornada prazerosa, fazer parte desse grupo seleto de pessoas que decidiram ser melhores para si mesmas e para o mundo também. Acredite que nada é por acaso. Este livro está em suas mãos para que você Este livro está em suas mãos para que você conquiste uma vida extraordinária e seja inspiração
para muitas outras pessoas. Venha comigo. Capítulo 2. Identificando o seu estado atual. Tenho feito essas perguntas a milhares de pessoas durante o método CIS e outros treinamentos que ministro. Agora, gostaria de fazê-las a você. Como está a sua vida? Como estão seus sonhos e objetivos? Você tem sido próspero ou limitado? Realizado ou frustrado? E ainda mais, como será seu futuro se continuar a viver como tem vivido? A vida é uma trajetória com início, meio e fim. A maioria das pessoas buscam o fim, ou seja, a chegada aos seus objetivos, as conquistas. Mas elas esquecem de duas coisas muito importantes. A primeira é a trajetória, o caminho a ser seguido, que precisa ser tão prazeroso quanto a chegada. Ou estaremos sempre adiando nossa felicidade para quando alcançarmos o próximo objetivo. A segunda é o local de partida. Se eu quero ir para a China, preciso saber onde estou hoje, pois, dependendo de onde eu esteja, a rota vai ser diferente. Se eu estiver em São Paulo, a rota será uma. Se eu estiver em Porto Alegre, outra. Se eu estiver em Londres, outra diferente. O destino pode até ser o mesmo, mas se eu não souber onde estou, vou pegar caminhos errados, transportes inapropriados, etc. Daí a grande importância de saber onde está a sua vida hoje, não apenas em linhas gerais, mas em cada uma das áreas. Como nós poderemos definir uma rota se não soubermos onde estamos? Como eu posso melhorar meu casamento se eu não sei como ele está verdadeiramente? Eu tenho poupança, dívidas, organização financeira? Como eu posso melhorar minhas finanças sem ter a consciência de como elas estão? Conhecer o próprio estado atual em cada área da vida é o início de toda a jornada e de todas as mudanças. Este é o primeiro desafio e, portanto, é o nosso primeiro exercício. Exercício 1. Como está a sua vida hoje em cada uma das áreas? Escreva pelo menos 2 linhas para cada item. Eu vou colocar isso aqui lá no grupo, o print dessas perguntas, para quem faz parte do nosso grupo de WhatsApp. Na vida familiar, como está a sua vida profissional? Como está a sua saúde? Como está a sua vida social? E a sua vida financeira? Como vai? Como está a sua vida, o seu emocional? Pare agora durante alguns minutos e, de olhos fechados, reflita com sinceridade sobre a sua existência, sobre suas facilidades e dificuldades. Reflita sobre quem você tem sido. O que eu trago neste livro é a possibilidade de se tornar alguém diferente e muito melhor de quem você tem sido. Um grande engano da maioria das pessoas é achar que são o que são e, como uma estátua de mármore, continuarão a ser da mesma maneira para sempre, sem a possibilidade de mudanças e de transformações. Tenho brincado com tais pessoas dizendo que elas foram acometidas a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Vou sempre ser assim. Gabriela, como diz a composição de Dorival Caymmi. Seria uma terrível maldição estarmos condenados a não mudar, a sermos para sempre da mesma maneira. Eu acredito que a nossa essência foi criada por Deus e é imutável, até porque é perfeita. Porém, a criação que tivemos, a educação que recebemos, os ambientes que frequentamos e a quantidade e qualidade de amor que nos foi dada, tudo isso nos tornou pessoas distantes dos nossos sonhos e potenciais.
ponto de nos perguntarmos quem somos. Como já sabemos, podemos ser e viver de maneira diferente do que temos sido e vivido até hoje. Podemos ser mais motivados, mais alegres, mais amorosos, mais competitivos, mais vitoriosos, mais entusiasmados, mais felizes, enfim. Podemos ser quase tudo o que quisermos. Isso é ser humano, ou seja, exercer de forma digna o livre-arbítrio que Deus nos deu. Acredite, você pode optar por uma vida muito melhor, mais farta de amor, conquistas e realizações. E ficamos por aqui neste primeiro dia e já bora fazer esse exercício para amanhã dar continuidade. Se você nos acompanhou até aqui e ainda não está inscrito no canal, clica aí nesse botão se inscreve. Clica também no sininho para receber todo novo vídeo aqui no canal. E sempre tem uma pergunta que vai te motivar a escrever algo nos nossos comentários. Um beijo no seu coração, eu sou Vanessa Luz e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.